Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos para a segunda parte do estudo bíblico, Carta de Paulo aos Gálatas, tá? Então vamos lá. Veja as duas partes aí, senão vocês não compreendem. Agora, se não quiser ver, não vejam. Aí depois não reclama porque ficar reclamando do que a gente fala aqui. Vamos lá. Gálatas, capítulo 4. Permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Ainda que legalmente seja dono da herança, estará submisso a tutores e administradores até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Assim acontece conosco. Para herdar a herança da promessa. Dependíamos dos dominadores deste mundo, sem autoridade sobre a própria vida, pois ainda não havíamos sido emancipados. Mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho, nascido de uma mulher, sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Assim fomos libertados para por isso que Cristo fez maldição no nosso lugar, para dar fim à maldição, para a ira de Deus cair sobre ele, não sobre nós, porque o salário do pecado era a morte, como diz carta de Paulo aos Romanos, entendeu? Então ele nos libertou da maldição da lei. A lei foi boa para apontar que a gente era pecador e não conseguia cumpri-la. Ela teve o seu propósito. Ela não é ruim em si, mas só que o objetivo da lei não podia salvar. Só o que podia salvar era o herdeiro, que era Cristo, que era o enviado sem pecado para pagar o nosso pecado na cruz. Entendeu? Tem direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo Papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para escravos. Não, e como filhos, são também herdeiros com pleno acesso à herança. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses, que nem deuses são. Mas agora que conhecem o Deus verdadeiro, idolatrias. Ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como podem se sujeitar novamente a esses pretensos poderes? É como temer o bicho-papão. E não é isso que vocês fazem quando observam tradições e superstições associados a datas e festas especiais? Será que foi em vão? Não precisa, a gente não cumpre mais datas, festas especiais. Quem quiser frequentar, frequente, mas não é obrigatório perante os cristãos obrigar, que nem os judeus falam, você tem que guardar dias, guardar anos, guardar festas. Não precisa mais nada disso, né? Você não pode comer certos alimentos, isso porque quando você ora, quando você vai fazer a ceia, que é o jantar, ceia significa jantar, você purifica pela oração e pela palavra. Está escrito isso em carta de Paulo aos Colossenses, aos Efésios e carta de Paulo ao Tito. É só vocês ir lá examinar. Aí, quem proíbe o casamento são os religiosos. O padre proíbe o casamento, por exemplo. A abstinência de certos alimentos. Quem proíbe? A adventista do sétimo dia. O próprio católico. Não pode comer isso, tem que comer peixe no dia não sei o que lá. Não tem nada mais disso, irmãos. Tudo foi purificado pelo Pai, entendeu? E pela oração e súplica, com ações de graça, entendeu? Vamos lá. Vocês, meus queridos, gostaria muito que se pusessem em meu lugar. Afinal, foi o que fiz quando estive com vocês. Como vocês foram sensíveis e gentis, em nada me prejudicaram. Quando preguei para vocês pela primeira vez, estava doente e nem pude prosseguir jornada. Sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram tão bem como se eu fosse um anjo de Deus, ou como se estivessem recebendo o próprio Jesus. O que aconteceu com toda aquela alegria? Sei que vocês teriam me dado os próprios olhos se fosse preciso. Tal era o carinho com que cuidaram de mim. E agora, de uma hora para outra, parece que virei inimigo de vocês. Foi só por dizer a verdade? Não posso acreditar. Os pregadores de heresias tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objetivo deles é fazer os dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Para eles se sentirem importantes. É muito bom que vocês sempre façam o bem.
mesmo quando não estou por perto? Por que mudar de atitude para comigo quando estou longe? Querem saber como me sinto agora, até que a vida de Cristo seja uma realidade na vida de vocês? Como a mãe em dores de parto. Como eu queria estar com vocês. Eu nem falaria nesse tom tão severo, abrindo o coração. E vocês que são viciados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava E outro da livre. O filho da escrava nasceu por uma iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia. Representa o que acontece em Jerusalém, uma vida escrava que produz escravos como descendentes. É o caminho de Agar. A segunda fala da Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, nossa mãe. É o caminho de Sara. Mediante o Espírito. Lembre-se do que Isaías O escreveu. que ele está querendo dizer? Que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac era o filho da promessa de Deus. Israel nasceu por uma iniciativa humana, de erro de Sara, que falou para Abraão se deitar com a escrava dela, que ela não conseguia dar à luz filhos a Abraão, né, porque era estéril, só que Deus prometeu para ela que ela ia ter filho. Só que ela não teve paciência de esperar, achava que ela estava velha demais e era estéril e não conseguiria. Mas o que é? Há alguma coisa impossível para Deus? O Senhor disse para Sara. Então, né, é o sobrenatural de Deus, é o mover do Senhor. E às vezes falta fé a gente, né? Então, que acontece? Aí por isso que tem guerra hoje entre muçulmanos, judeus e os árabes, judeus e o povo do Islã. Por quê? Porque o Islã é da descendência de Ismael. E alguns judeus, eles são escravos junto com eles, com os muçulmanos, que eles querem se justificar pelas obras da lei, pelas guardas dos mandamentos, não dos 10 mandamentos, mas de regras sacerdotais, religiosas, judaicas, sendo que eles que têm que se converter à igreja, se converter a Cristo, entendeu? Não o cristão que tem que se converter ao judaísmo, é o contrário, entendeu? Então ele quer impor as obras da lei para o cristão, para os verdadeiros libertos por Cristo, em espírito, entendeu? Por isso que o filho da escrava perseguia o filho da livre, que era Isaac, entendeu? E até hoje é assim, os que querem perseguir, por isso que perseguiram Cristo, por isso que perseguiram os apóstolos, por isso que nos persegue, porque nós somos filhos da livre, da Jerusalém que vem do alto, entendeu? Não é da Jerusalém física aqui, né? Porque são 2 povos, 2 modos de adorar a Deus, um escravatório e um livre, e nós somos filhos da livre. Vamos lá. Alegre-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Exulte e cante, você que nunca sofreu as dores do parto. Porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da mulher casada. Não está claro, meus queridos, que como Isaac, vocês são filhos da promessa? Nos tempos passados, Ismael, o filho nascido por iniciativa humana, perseguiu Isaac, o filho da promessa pelo Espírito. Não é o que vemos agora? A perseguição promovida pelos hereges de Jerusalém segue o modelo antigo. Há um texto nas Escrituras que nos diz o que fazer. Expulse a escrava e seu filho, pois o filho escravo não será herdeiro com o filho da livre. Não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade que vem do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo,
se desliga de Cristo Aí, e está fora da da graça caíste. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. O que é fermento? Má doutrina, má ensino. Isso fazia os religiosos fariseus e fazem os fariseus modernos de hoje espalhados pelas nossas nações, que são os religiosos aí que querem nos colocar, nos espiar nossa liberdade que temos em Cristo para nos colocar em servidão da lei. E para cumprir doutrinas religiosas, mandamentos da lei, mandamentos de homem, réplico e contra a fé verdadeira, né? Vamos lá. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, sofrerá enfrentará condenação. o juízo divino. Olha lá. Saibam que Sou eu o que boato digo a de palavra. continua a pregar a circuncisão, Fica como fazia perturbando. antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco. Fica perturbando os libertos de Cristo aí. Fica querendo pôr regras religiosas nos outros, regras da lei, né? Nem vocês religiosos conseguem suportar e carregar e quer que os outros fiquem carregando. Vocês que com essas hipocrisias aí, olha que Cristo denunciou tudo isso aí, hein? Para os religiosos fariseus, hein? Cuidado, hein? Vós que quer justificar por obras. Vai. Absurdo. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores tão obcecados pela circuncisão não se circundam totalmente. Poderiam se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade e sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Religião de solidão espetáculo. paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, A lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam
sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante. É o que mais tem hoje, se comparar um com o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Cada pessoa... Eu sou isso, eu faço isso, eu estudo hebraico, eu que falo a verdade, eu isso, eu aquilo, né? Eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais isso. É a disputa que você vê aí no YouTube, nas religiões, né? Aí, ó, tá vendo? O corpo de Cristo é para ser unido, auxiliar um ao outro, não é para ficar disputando e nem se comparando um com o outro, nem invejando que o outro tem mais dom, que o outro tem mais habilidade. Não, colhe as habilidades dos outros para você crescer, mediante o que o outro pode te oferecer, né? Não fique com inveja, não dispute, auxilie, ou pegue o auxílio deles, entendeu? O singular e inestimável. Gálatas, capítulo 6. Amigos... E outra, você não pode se comparar com os outros. Cada pessoa é única para Deus. Você é único, você não existe outro de você. Entendeu? Vocês não tem que se comparar nem imitar ninguém, seja você mesmo. Entendeu? Se ame a você mesmo, ame-se para os outros te amar. E mesmo quando os outros te odeiam, né, você ame, ore por eles, clame para eles se converterem, não deseje mal a ninguém, né? Nem a quem deseja mal para você, porque se a pessoa deseja mal para você, lembre-se que eu acabei de falar, aquilo que Deus abençoou, nenhuma criatura pode amaldiçoar, volta para a própria pessoa, entendeu? A própria pessoa se autocondena desejando mal para os outros, entendeu? E ela não percebe isso, né? O fato de você ser abençoado não quer dizer que você não vai passar por luta, por aflições, isso fortalece a nossa fé. É a maneira de você enxergar as coisas. É você liberar as suas limitações, liberar a sua mente. Entendeu? É lógico que cada um tem um dom. Ninguém sabe todas as coisas, ninguém tem todas as habilidades. Por isso que tem a comunhão. Um para servir o outro, um para auxiliar o outro. Né? Aquele que acha que sabe tudo, que é melhor que os outros, que não precisa de ninguém, esse é soberbo e nada sabe, não convém como convém saber, diz as escrituras. Então, né, deixa ele lá e pega na mão do Senhor, e se for da vontade de Deus por arrependimento nele, assim seja. Se não for, vai se perder, vai fazer o quê? É escolha? Vamos lá. Criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Perdão. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com sua vida. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos. Mas humildade verdadeira, não uma falsa humildade como muitos têm aí, né? Vamos lá, vai. Compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem.
no tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. Nestas linhas finais, chamo a atenção para os traços grossos da minha caligrafia, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Exato. Como são desprezíveis. Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada, a não ser na cruz de do Cristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa orgulhar daquela na obra cruz, que ele fez foi por nós. crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante, da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Por isso que aí os filhos da escrava, né? Que são alguns judeus e outros que são os islâmicos, né? Perseguem os que são da liberdade, que são de Cristo, né? É por isso que tem essas guerras aí e as pessoas ficam defendendo o lado errado, defendendo o T, né? Sendo que mesmo os judeus estando em desobediência agora, eles vão se converter lá na frente. Entendeu? E muitos não entendem isso, porque não entendem de escatologia bíblica, das coisas do tempo do fim, aí fica falando, defendendo a coisas aí que não tem nada a ver, né? Prossigamos. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém. Amém. Pronto. Termina aqui, irmãos e irmãs, nosso estudo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Amo todos vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach, Cristo nosso Salvador. Fui.